Uma nação conhecida mundialmente pela modernidade de suas cidades, ao mesmo tempo que cultiva suas tradições milenares. Das cinzas da destruição atômica há quase 80 anos, até o renascimento de um país democrático, livre e com uma cultura invejável. Embarque comigo pela terra do sol nascente, em uma viagem deslumbrante e cheia de cultura. Seja muito bem-vindo ao Japão! E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui na Ásia. Estou no grandiosíssimo aeroporto de Singapura, Changi, considerado por muitos o melhor aeroporto do mundo. E seguiremos ao extremo oriente, para um país que muitos de vocês têm alguma relação afetiva, alguma relação sanguínea ou até mesmo sempre se interessaram por estar tão próximo da cultura brasileira em algumas regiões. Estamos indo para o Japão. Espero que dê tudo certo, que eu consiga mostrar tudo para vocês durante os próximos dias. Então, pessoal, estamos aqui no belíssimo aeroporto de Changi. Vocês podem ver essa nova função que eu achei aqui da câmera, muito legal. Consigo mostrar a minha cara pequena ao mesmo tempo em que as imagens maiores, mais importantes aparecem no primeiro plano. Realmente é considerado o aeroporto mais rico, talvez o melhor aeroporto, de melhor qualidade, com muitas lojas, com muito conforto, além, é claro, das belezas arquitetônicas que você tem aqui do lado de fora com o Jewel, né, a joia que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Realmente é um lugar impressionante. Eu estou assim impressionado. Eu estou repetindo as palavras porque já estive, acredito, em 150 aeroportos diferentes em minha vida. E talvez esse esteja no topo da lista. Se não for o primeiro, deve ser um entre os 3 primeiros. Realmente muito interessante tudo que você vê por aqui. Então, pessoal, uma coisa que eu achei interessante é que aqui, a cada portão, você tem o controle dos raios-x e das malas diretamente deste ponto. Então, você não tem que ficar esperando. Você passa na imigração com o seu passaporte, acho que todos eles são lidos biometricamente. Você não fala com agente nenhum, não tem carimbo nenhum. Aí você tem uma grande área de shopping, grande área de compras, e depois em cada um dos portões tem o controle da segurança para aquele voo, então não fica lotado. Realmente um método eficiente e que me parece dar certo. Eu que tenho viajado bastante o mundo e vejo sempre o tanto de fila, o tanto de tempo perdido, esse método parece ser o mais otimizado possível, mas obviamente que é só possível porque os singapurianos têm dinheiro para pagar tantos funcionários e tantas máquinas em tantos pontos. Em outros aeroportos do mundo, outros países mais pobres, isso acaba se tornando quase impossível. Bom, pessoal, depois de 6 horas e meia de voo dentro da Ásia, nós chegamos ao aeroporto de Narita, um dos principais da região metropolitana de Tóquio, a maior cidade do mundo. Para as boas-vindas, temos caras familiares de personagens da minha infância e acredito que muitas das infâncias de vocês também. Mario Bros e a Princesa Peach. Ídolos de muitos que amam a Nintendo e a cultura dos videogames, que tem grande parte da sua história escrita aqui no Japão. E sejam todos muito bem-vindos a Tóquio. Estamos, na verdade, na cidade de Narita, no aeroporto principal, e aqui prestes a pegar o trem. Antes de eu passar o perfil do país, mostrar a cidade, eu queria deixar para vocês algumas dicas. O Japão, apesar de ser um país muito moderno, ele requer que você faça reservas para vários serviços de forma planejada, a ponto de você chegar aqui e não ter problemas. Tanto para o card do telefone, o SIM card, que não é muito barato, dependendo de se você quiser alguns gigas ilimitado, isso pode chegar até 60, 70 dólares, obviamente que você acha opções mais baratas, além, é claro, dos rápidos trens do país, que para você transitar por todo o Japão acaba sendo mais vantajoso você pegar os trens por determinados dias, 7, 14, 31 dias, em vez de pagar cada uma das viagens. E isso também requer que você faça a reserva online, e quando você chegar aqui você retira o passe. Realmente um país fantástico, estou feliz de estar aqui mostrando para vocês depois de tantos anos, país 106 aqui, o Japão. Bom, pessoal, esse aqui é o trem. Realmente é muito lindo, muito
muito interessante, você não pode falar durante o tempo, mas como está vazio, é uma convenção cultural que é o único momento que você pode falar que as pessoas utilizam esse momento para descansar, ou para trabalhar, ou fazer outras coisas. Mas é uma viagem não muito rápida, porque o aeroporto de Narita, que é o que eu cheguei, ele é 1h30 de Tóquio, e você consegue já ver esse aspecto mais rural, depois as cidades, principalmente esses apartamentos imensos, com casinhas pequenas, aqueles carros japoneses, como a gente vê nos filmes, nos animes, realmente muito, muito interessante. O Japão é inegavelmente o país com o melhor sistema de transporte público que já utilizei depois de ter visitado mais de 100 países. Apesar dessa qualidade, limpeza e eficiência, é necessário ter calma e atenção para conseguir utilizar os trens e metrôs sem se perder. E me pediram para falar um pouco mais sobre o clima, a época que eu viajo. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo, mas estou gravando este vídeo no final do mês de setembro de 2023. Já era para estar um clima um pouco mais frio perto do outono, mas ainda está muito quente. Aqui está 32 graus hoje, vocês conseguem ver sempre pela minha testa brilhante o calor e a intensidade do sol. Mas é uma cidade muito limpa, muito agradável, e você encontra ar-condicionado sempre nos lugares fechados, tal. Estou aqui perto do Palácio Imperial, contar um pouco para vocês da história do Japão, que motivou também o Império Japonês, pelo menos nos últimos 100, 200 anos, né? Depois da Era Meiji. Tem muita coisa para falar. O Japão é um país de história milenar, é uma sociedade e uma cultura muito peculiar, e que tem sua influência também na população brasileira. Então eu tenho certeza que essa série, que vai ser aproximadamente de 10 a 14 vídeos, porque eu vou ficar 2 semanas aqui no Japão e eu costumo fazer um vídeo por dia, eu acredito que seja muito completa. Então se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade de viajantes. Bom, antes de começar com as questões históricas, da geopolítica, da culinária, eu queria falar sobre a limpeza desse país. Eu sei que eu já mostrei muitos países limpos para vocês, principalmente no leste europeu, contrariando o que muitos pensam da Rússia, até mesmo algumas regiões aí, Transnistria, outras cidades da própria Ucrânia. Mas aqui no Japão, o que impressiona é que você não vê latas de lixo. Eles têm uma cultura de, se você produz algum lixo, tomou alguma água, algum refrigerante, comeu alguma coisa e sobrou uma embalagem, você põe na sua mochila, põe na sua bolsa e leva para casa para jogar em casa ou no próximo estabelecimento com o lixo que você visitar. Então não tem essa impulsividade de se livrar do lixo diretamente, e ao mesmo tempo você vê essas amplas avenidas, esses amplos parques. Aqui está no meio de Tóquio, bem perto da estação central. Você vê uma região muito, muito comercial, e a limpeza assim impressiona. Obviamente que vocês já sabiam que o Japão era um país muito limpo, mas essa questão do lixo eu achei interessante, porque a gente pensa, é limpo porque tem lixo em todo canto. Não é bem assim a história, é uma questão cultural de respeito com o seu entorno. A visita é muito bem organizada, pessoal, com guias em inglês, espanhol, francês, chinês, coreano, além, é claro, do japonês. O Japão passou por muitos séculos com um sistema político feudal e um período de grande isolamento político e econômico que ficou chamado de shogunato. O que colocou fim a esse sistema foi a chamada Restauração Meiji, isso no ano de 1868, que modernizou o país e ainda trouxe grandes mudanças nas questões imperiais. Exatamente nesse momento que a família imperial deixou o Palácio de Kyoto, uma cidade que foi capital por muitos anos no Japão, e se transferiu para o castelo de Edo, aqui em Tóquio. Com a chegada da nobreza, esse castelo passou a se chamar Castelo de Tokei, o que, a posteriori, seria transformado em Tóquio.
Bom, pessoal, até hoje o palácio é utilizado pela família imperial para audiências e por isso a parte interna não é aberta ao público de maneira convencional. Os jardins e as construções são belíssimas e tudo é extremamente bem cuidado. O que me chamou a atenção foi esse contraste tão bonito entre o antigo com essas construções tradicionais e o moderno, ao fundo, com vários edifícios em múltiplos andares nesse estilo mais moderno. Essa visão de contradição entre o tradicional e o moderno foi muito presente em todo o meu tempo no Japão, um país que se modernizou sem perder a sua cultura e essência, que são milenares. E realmente o palácio, como está sendo ainda utilizado, ele acaba tendo limitações na sua visitação. Você consegue só a área de fora, mas realmente é interessante todas as histórias que você consegue, além de ser um passeio gratuito aqui em Tóquio. Você tem que chegar no horário, obviamente é difícil achar o número de lugares. Eu tive sorte, só 140 pessoas por cada um dos turnos, um de manhã e um à tarde, mas valeu a pena, muito interessante. Bom, pessoal, vou aproveitar que eu estou aqui na frente do Palácio Imperial de Tóquio e contar um pouco para vocês sobre a questão do imperador aqui no Japão. Esse é um tema que vai ser recorrente durante essa série do Japão, por ser tão importante durante os últimos 200 anos, principalmente, né? Mas nós temos que o Japão é o único país que ainda tem o título de imperador ao seu chefe de estado. Atualmente é o Naruhito, que assumiu em 2019 após a abdicação do seu pai Akihito em nome de seu filho. É importante mencionar que o Japão segue uma linha unicamente masculina, portanto, se você não tem um filho homem, isso vai passar para o seu irmão ou para o próximo na linha de sucessão, primeiro homem mais próximo seu na linha de sucessão, geralmente é o irmão, algum primo, etc. Então, no caso atual, o imperador Naruhito, ele não tem filhos homens, tem uma única filha mulher e ele já tem certa idade, sua esposa também, então provavelmente quando ele morra, isso passará para o seu irmão, e caso o seu irmão, que também já não é tão jovem, não for vivo naquela época, passará direto para o seu sobrinho, já que o irmão tem um filho homem. A gente vê que um dos imperadores mais famosos da história foi o imperador Hirohito, que foi aquele que assinou a rendição incondicional aos Estados Unidos em 1945, após as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Tudo isso eu vou contar para vocês ao longo dessa série, mas o papel atual, ou melhor dizendo, o papel depois da Segunda Guerra se tornou meramente simbólico, com algumas cerimônias oficiais, mas não tem aquela importância que tinha na época da Segunda Guerra, ou até mesmo naquele período desde a era Meiji, 1868, até o pós-Segunda Guerra. São muitos detalhes, muitos nomes, mas a ideia principal é que o Japão segue ainda uma monarquia, tem um chefe de Estado que é um imperador, e apesar da política seguir por si. Andar por essas ruas e ver esses edifícios é como estar mesmo em um filme ou anime que se passam em Tóquio. Eu imagino que seja um sonho para muitos de vocês, assim como foi para mim estar aqui no Japão. Durante todo o meu tempo por lá, eu utilizei muitas vezes o transporte público e com isso eu pude explorar os cantos mais longes da cidade de maneira mais rápida. Em todos esses lugares eu pude ver e usar as milhares de máquinas automáticas de bebidas e comidas espalhadas por todo o país. A cada 200 metros mais ou menos vai sempre ter uma dessas máquinas e você consegue comprar com as moedas. Algo realmente inacreditável. Durante os últimos anos, o câmbio mudou bastante e quem ganha em euro ou dólar aumentou muito a sua capacidade de compra no Japão. Pelo país ser um dos mais ricos e industrializados do mundo, os custos por aqui sempre foram considerados altos,
mas após uma desvalorização constante do ien japonês, durante os últimos anos, o preço das hospedagens e da alimentação se tornou mais barato do que os Estados Unidos e muitos países da Europa Ocidental. Você consegue encontrar bons hotéis por até 200, 250 reais a diária, além de refeições muito boas e completas, começando a partir de 30 reais. Aqui as opções de comida são inúmeras, e isso eu vou mostrar para vocês bastante ao longo dessa série. As redes de fast food japonesas servem clássicos da culinária do país, como carne com molhos, arroz, ovo frito, sempre acompanhado de sopa miso e água. Tudo muito bem gostoso, muito temperado e com um valor muito acessível. Pode parecer que não é tão barato assim, mas se a gente observar que estamos falando de um dos países mais ricos do mundo, comparativamente, o preço se torna muito bom. Bom pessoal, estou aqui na área central em Tóquio, se não me engano chama Akihabara. Você tem várias lojas populares, tem uma pegada turística, mas também tem muitos japoneses comprando porque essas lojas são muito mais acessíveis. De qualquer maneira, a gente não pode esquecer que estamos na maior cidade do mundo, maior região metropolitana do mundo. De Tóquio possui 37 milhões de habitantes neste país que tem 125 milhões de habitantes, portanto é realmente uma quantidade imensa de pessoas. O Japão, apesar de ter uma população grande, ser a 11ª do mundo, é um país muito homogêneo, 98% das pessoas são japoneses, então a gente vê que essa etnia domina todas as ilhas, o arquipélago do Japão é formado por mais 6 mil ilhas, realmente um país fascinante, e você andando aqui, você se sente nos antigos filmes, nos antigos animes, acho que todo mundo já teve contato com isso em algum momento da vida e é muito interessante. Akihabara ganhou o apelido de ser o bairro dos eletrônicos de Akihabara. Isso logo após a Segunda Guerra Mundial, por ser um importante centro de compras de eletrodomésticos, além de um mercado negro do pós-guerra. Hoje em dia, esse bairro é considerado por muitos um centro cultural e o distrito de compras de videogames, anime, mangá e computadores. Tudo muito relacionado à cultura japonesa mais recente. E eu vou voltar aqui mais uma vez para mostrar tudo em detalhes para vocês. Há também muitos fliperamas espalhados por todo lugar. E eu até me aventurei em uma dessas máquinas, mesmo sem saber como jogar. Admito que foi difícil, mas me diverti com essa experiência única. Umas bolinhas malucas. Só tem viciado aqui. E eu não entendi o jogo pra nada, mas realmente é uma experiência cultural interessante, cheio de japonês aqui. Bom, vocês podem ver que esses bairros são muito tradicionais e apesar de você ver bastante turista, tem muito japonês aqui também que faz as suas compras, que faz os seus jogos. Eu achava que era uma espécie de cassino, que você ganhava algo em retorno, mas ele só te dá crédito para jogar mais, você não pode tirar o dinheiro, né, pelo que eu entendi. Então é uma coisa mais inocente, mas mesmo assim tem um monte de gente viciada ali. Faz a fama que os japoneses gostam de fliperama, gostam muito de videogame. Se você considerar que estamos aqui 4 da tarde, estava bem cheio o lugar lá. Mas interessante andar aqui, realmente uma experiência única.
Então, pessoal, como vocês podem ver, você sai daquele ponto tão cheio e chega em ruas um pouco mais tranquilas. Mas você está geralmente 500 metros, você vê que é essa mudança, né, de super movimento para super tranquilidade. E ressalto novamente a limpeza dessas ruas, apesar de você não ver uma lata de lixo. Eu tô ficando meio neurótico com isso, porque eu gosto de jogar o lixo fora. Eu tô com papel, com garrafa, tudo na minha mochila. É um aspecto cultural que a gente tem que se adaptar, mas você realmente não percebe nenhuma lata de lixo em lugar nenhum espalhado por aqui. Um ponto interessante de você notar. Eu posso parecer chato ou repetitivo nesse aspecto, mas a gente não pode se esquecer que essa é a maior cidade do mundo em número de pessoas. 37 milhões de pessoas espalhadas por diversos dos pequenos municípios, assim a gente pode dizer, mas mesmo assim as cidades muito menores, de 500 mil habitantes, 700 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, que é um completo lixo, um completo sujeira. Isso já foi para várias cidades do mundo, é assim. Então a questão populacional não é desculpa para um país ser sujo, para o povo não ter a cultura de guardar o lixo e jogar ele num lugar adequado. A questão de você não ter latas de lixo também não é desculpa. Isso eu achava que anteriormente era desculpa, principalmente em países africanos, que eu andava, não tem ponto de coleta de lixo, não tem lata de lixo, até você entende porque é sujo, mas aqui também não tem. E as pessoas têm a civilidade de guardar e jogar quando encontrar um lixo depois. Então é realmente um exemplo, e desculpa ser repetitivo, mas eu estou muito impressionado mesmo. Bom, pessoal, hoje o vídeo talvez seja um pouco mais curto que os demais dessa série, porque eu acabei de chegar, estou muito cansado, horas de voo, além do calor aqui, então vocês sabem como que é. Mas eu não posso deixar de fazer o primeiro vídeo da série sem passar o breve perfil do país, por mais que seja mais para o final do vídeo. O Japão, como vocês bem sabem, está no extremo oriente. Nós temos aqui a terra do sol nascente, chamada por muitos um dos países mais fascinantes e com cultura milenar que nós temos no mundo. Aqui o Japão, como eu disse, é um país muito homogêneo, uma população de 125 milhões de pessoas em declínio, das quais 98% são japoneses. A língua falada é o japonês e usa 3 sistemas de escrita diferentes. Sobre os sistemas de escrita eu vou contar aqui para vocês mais para frente, mas um dos principais métodos de escrita utiliza o kanji, que são os mesmos ideogramas chineses. E o que é interessante é que, apesar das línguas serem diversas, terem pronúncias diferentes para determinadas palavras, muitos chineses que vêm aqui e veem aqueles ideogramas desenhados, eles sabem exatamente o que significa, mesmo sem saber falar japonês. O mesmo serve para os japoneses que vão para a China. Nós temos aqui a terceira maior economia do mundo em um PIB, se nós considerarmos ele o total, né, o nominal. O Japão com mais de 4 trilhões de dólares produzidos todos os anos. A paridade de poder de compra, se a gente for utilizar esse parâmetro, os japoneses são o quarto país do mundo, né? O Japão é o quarto país do mundo, atrás da China, Estados Unidos e Índia. E nós temos um setor de tecnologia e de inovação sempre muito ativo, que faz com que a economia japonesa seja uma daquelas mais competitivas do mundo, com empresas que vão desde o setor automotivo, Toyota, temos a Honda, as duas grandes, né, também Suzuki, temos Mitsubishi, entre tantas outras, né, e também no setor de fabricação de eletrodomésticos, computadores, microprocessadores. Nós temos umas mais famosas como a Sony, a Panasonic, a Nintendo, entre outras empresas de tecnologia que correm esse país. Do aspecto religioso, o Japão é um país muito peculiar. Eles seguem o shintoísmo em sua maioria, e aqui estamos em um dos santuários shintoístas, lembrando que o pessoal que segue essa religião não vai a templos, mas vai a santuários. Tem uma série de elementos muito antigos que foram depois incorporados pelo imperador, depois foi separado. Enfim, são questões muito complexas que eu vou contar também para vocês em detalhes quando estiver em santuários mais importantes e maiores do que esse aqui, que é um mediano dentro da cidade de Tóquio. Também falando
do aspecto das relações internacionais. Muito mudou nos últimos 50 anos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, e hoje Taiwan, apesar de não ser um país que o Japão reconhece formalmente como um país, é muito próximo à Coreia do Sul, o próprio Estados Unidos, que causou grande destruição aqui com as bombas atômicas, além, é claro, de todo mundo ocidental. O Japão, um dos gigantes diplomáticos, sempre fazendo uma política externa invejável, depois de ter renunciado ao poder de declarar guerra. Uma questão muito interessante que vou deixar para o episódio de Hiroshima. Realmente um país fascinante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas imagens, dessas primeiras impressões de quem chega, viaja sozinho, não tem nenhum contato e está sempre tentando absorver o máximo de informação. Vejo você e todos vocês nos próximos episódios desse canal. No final da tarde, a caminhada pelo centro mostra um lado mais pacato da cidade, mas essa limpeza extrema predomina em todos os cenários, em todos os momentos. Realmente eu vou ser repetitivo nesse aspecto, mas eu fiquei muito impressionado. No metrô, o silêncio predomina e os comerciais, sempre muito cheios de informações e desenhos, nos lembram sempre que estamos aqui no Japão. As estações são sempre cheias de pessoas, mas nunca são barulhentas e desorganizadas. Como uma primeira impressão, fica a imagem de um país extremamente civilizado e que sabe respeitar muito o espaço do próximo, mesmo nas áreas públicas. Com o cair da noite, sigo para o hotel e lá mais uma amostra da típica cultura japonesa. O vaso sanitário cheio de botões. Bom, esse é um típico banheiro de um hotel japonês. Tem a privada japonesa, né? O vaso com o bidê já incluído. Você consegue controlar a quantidade de água, a temperatura da água. E o que eu achei interessante, além, é claro, da pia ser tão pequena, é essa banheira, que é profunda demais e curta. Pelo menos para mim, eu com meus 1,77 m, acho que não vai ser tão fácil caber aí dentro, mas vamos testar. Vai ser engraçado, talvez feita para os japoneses que são um pouquinho menores. Nos próximos episódios andaremos por mais cantos da capital Tóquio e tantas outras cidades aqui do país. Sempre tudo com muita cultura, conhecimento e qualidade nas informações. Espero você lá. Grande abraço a todos!